Olá, bom dia, oitavo ano. Vamos dar início à nossa correção no módulo 1, página 197, página 198, iniciando na página 197, a questão 17. Para cada item, faça um esboço do polígono indicado, que deve ser convexo, e decomponha-o em triângulos. Em seguida, calcule a soma das medidas dos ângulos internos. Então, o que a gente tem que fazer? O esboço do polígono. Esse polígono tem que ser convexo. Depois, a gente vai decompor ele em triângulos e depois a gente vai calcular a soma das medidas dos ângulos internos. Então, a gente vai fazer três coisas, é isso? Então, aqui a gente tem o esboço do polígono convexo, que é um polígono de 8 vértices, tá? Então, se tem 8 vértices, ele vai ter 8 lados, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, tá? Lembrando que isso aqui é uma sugestão, você pode ter desenhado um outro polígono de 8 lados de outra forma, tá? No tanto que ele tem 8 lados. Então, o que a gente vai fazer agora? A gente vai decompor em triângulos, tá? Então, eu vou pegar aqui esse vértice e vou traçar as diagonais formando triângulos. A gente vai formar 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 triângulos. A gente consegue traçar partindo de um único vértice, né? Assim, formando 6 triângulos. Como eu quero a soma das medidas dos ângulos internos, o que eu vou fazer? Como eu formei aqui triângulos e eu sei que a soma das medidas dos ângulos internos de qualquer triângulo, né, de um triângulo, é 180 graus, então, como eu tenho 6 triângulos, eu vou fazer 6 vezes, né, 180, porque eu tenho 180 graus aqui, 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 aqui e aqui, em cada um dos 6 triângulos. Então, para facilitar o nosso cálculo, eu vou fazer 6 vezes 180. Que dá 1080. Então, a soma das medidas dos ângulos internos é 1080. Vou fazer a mesma coisa na questão B, de item B. Vou desenhar um polígono de 10 vértices, então vai ter 10 lados, tá? Então, esse foi o meu polígono desenhado. Em seguida, eu vou traçar, né, diagonais para compor os meus triângulos. Então, formou 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Formamos 8 triângulos. Como eu já sei que a soma das medidas dos ângulos internos de um triângulo é 180 e eu tenho 8 triângulos, para mim saber a soma das medidas dos ângulos internos desse polígono, basta eu fazer 8 vezes 180, que dá 1440 graus. Então, a soma das medidas dos ângulos internos é 1440. No item C, eu quero um polígono de 7 lados. Então, eu desenhei meu polígono de 7 lados e dividi ele, traçando diagonais, né? Fazendo a decomposição, formando ele dentro dele triângulos. Então, tem 1, 2, 3, 4, 5. 5 triângulos. Então, eu fiz 5 vezes 180, que dá 900. Então, a soma das medidas dos ângulos internos é 900 graus. Vamos para a questão 18. Na questão 18, ele diz o seguinte: considere todas as faces de cada poliedro. Quantas diagonais a mais podem ser traçadas nas faces do icosaedro truncado em relação às faces do dodecaedro? Então, aqui na figura 1 eu tenho o dodecaedro, composto por 12 faces pentagonais. No item 2 eu tenho um icosaedro truncado, que ele é composto por 12 faces pentagonais mais 20 faces hexagonais. Então, 12 faces pentagonais, né, ó, que é formado o dodecaedro, vai ser colocado aqui no icosaedro truncado, acrescentado de mais 20 faces hexagonais. Como eu quero saber quantas diagonais a mais podem ser traçadas nessas faces do icosaedro, o que eu vou fazer? Eu vou calcular o número de diagonais, né? Então, a regrazinha, D é igual a N menos 3 vezes N dividido por 2, onde N é o número de lados no caso do nosso icosaedro, que vai ter 20 faces hexagonal. Então, eu vou pegar, ó, as faces hexagonal. Então, vai ser o número de lados do nosso polígono, que tem 6 lados. Então, vai ficar 6 menos 3, fecha parênteses, né? Vezes 6, dividido por 2. 6 menos 3
Dá 3 vezes 6 dividido por 2. 6 vezes 3, 18. Dividido por 2, 9. Então, o que eu tenho aqui? Eu posso traçar 9 para um único, né? Tô pegando aqui apenas um único polígono. Mas são quantos polígonos? São 20, porque são 20 faces hexagonal. Então, eu vou pegar as minhas 9 diagonais e multiplicar pelos 20 polígonos. Então, 9 vezes 20 dá 180. Então, podem ser traçados 180 diagonais a mais. Vamos para a questão 19. A questão 19 pede para a gente escrever a medida de cada ângulo interno indicado. Então, aqui a gente tem o item A e o item B. Para que a gente calcule o valor do ângulo externo, primeiro a gente tem que encontrar o valor do ângulo interno. E para encontrar o valor do ângulo interno, a gente tem que encontrar o valor de x. E para encontrar o valor de x, eu tenho que saber qual é a soma dos ângulos internos de cada um desses polígonos. E a gente tem uma regrinha para isso, né? Uma formulazinha, que é S igual, abre parênteses, n menos 2, fecha parênteses, vezes 180, onde n representa o número de lados do polígono, que é 5, então vai ficar 5 menos 2 vezes 180. 5 menos 2, 3, 3 vezes 180 dá 540. Já sei aqui qual é a soma dos ângulos internos desse polígono, 540. Agora, eu vou montar a minha equação do primeiro grau, que vai ser o quê? 6x menos 3, mais 3x mais 2, mais 7x menos 6, mais 5x mais 11, mais 5x menos 10, igual à soma dos ângulos internos, que é 540. A gente vai somar aqui só as variáveis, somar ou subtrair, se for o caso. No caso aqui vai ser só somar, porque todos os valores das variáveis são positivos. Então, vai ficar 6x mais 3x, que dá 9x. 9x mais 7x dá 16x. 16x mais 5x dá 21x. 21x mais 5x dá 26x. Agora, a gente vai somar aqui o valor numérico ou subtrair, dependendo aqui do sinal que a gente vai fazer os jogos de sinais, né? Tenho aqui menos 3 mais 2. Sinais diferentes, conserva o sinal do maior e subtrai. Então, vai ficar menos 1, né? Conserva o sinal do maior, que é menos, 3 menos 2 dá 1. Então, fica menos 1. Menos 1, menos 6. Então, os sinais iguais, conserva o sinal da operação e soma. Então, vai ficar, o sinal da operação é negativo, vai ficar menos 6 mais 1 dá 7. Então, fica menos 7. Menos 7 mais 11. Então, tem um sinal diferente, conserva o sinal do maior e subtrai. Então, 11 menos 7 dá 4. Como você vê o sinal, fica menos 4. Mais 4, perdão. Você vê o sinal do maior, que é mais. Mais 4 menos 10, conserva o sinal do maior, então vai ficar menos. 10 menos 4, 6. Então, fica menos 6. Igual a 540. Vou passar o menos 6 para o segundo membro, ele vai positivo. E eu vou somar ele com 540. Então, vai ficar 26x mais 546. O 26 vai passar dividindo quem está no segundo membro. Então, vai ficar x igual a 546 dividido por 26. X é igual a 21 graus. Então, eu encontrei aqui o valor de x. O que eu vou fazer agora? Se eu já encontrei o valor de x, que é 21 graus. Eu vou encontrar o valor de cada ângulo interno desse polígono para poder encontrar o valor do ângulo externo. Vamos começar aqui pelo ângulo A. Né? Onde tiver x, eu vou substituir por 21, que é o valor de x que a gente encontrou. Então, vai ficar 6 vezes 21 menos 3. 6 vezes 21 dá 126, menos 3 dá 123 graus. Então, a gente sabe que a gente encontrou que esse ângulo interno é 123 graus. E eu quero encontrar o ângulo A. O ângulo A é esse aqui, ó. O ângulo A mais o ângulo de 123 graus forma um ângulo de meia volta, que é 180 graus. Então, 180 menos 123 é 57 graus.
Então, a medida do ângulo A é igual a 57 graus. Vamos pro item B. No item B, vamos encontrar primeiro o ângulo interno, que é 5x menos 10. Vou substituir o valor de x por 21, fica 5 vezes 21 menos 10. 5 vezes 21 dá 105, menos 10 dá 95. Então, eu encontrei que o ângulo B é 95 graus. E eu quero encontrar o ângulo B, que se eu somar o ângulo B com 95, forma um ângulo de meia volta, que é um ângulo de 180 graus. Logo, 180 menos 95 vai formar o ângulo B, que é 85 graus. Então, a medida do ângulo B é igual a 85 graus. Vamos para o ângulo C. O ângulo C, tá aqui, ó, é 5x mais 11, o ângulo interno ao ângulo C, né? Vai ficar 5 vezes 21 mais 11, que dá 106 graus. Então, o ângulo C, ele forma, somado a 116 graus, ele forma um ângulo de 180 graus. Então, 180 menos 116 dá 64 graus. Então, a medida do ângulo C é 64 graus. Vamos agora para o ângulo D. O ângulo D, esse que aparece aqui, ó, que é 7x menos 6, né? O ângulo D não, o ângulo externo é o ângulo D, né? Vai ficar 7 vezes 21 graus menos 6, dá 147 menos 6, que dá 141 graus. Então, o ângulo de 141 graus somado com o ângulo D dá um ângulo de meia volta. Então, 180 menos 141 dá 39 graus. Então, a medida do ângulo D é 39 graus. E o ângulo E, a gente vai encontrar aqui o ângulo externo a ele, que é 3x mais 2, que fica 3 vezes 21 mais 2 dá 63, mais 2 dá 65. O ângulo E mais o ângulo de 65 formam um ângulo de 180. Então, 180 menos 65 dá 115 graus. Então, a medida do ângulo E é 115 graus. Então, a medida do ângulo A, 57, do ângulo B, 85, do ângulo C, 64, do D, 39 e do E, 115. Vamos para o item B. No item B, a primeira coisa que a gente vai calcular é a soma dos ângulos internos desse polígono. Então, é S igual a N, que é o número de lados, que é 7, menos 2 vezes 180. 7 menos 2, 5, vezes 180 dá 900. Então, a soma dos ângulos internos dá 900 graus. Então, agora a gente vai montar a equação do primeiro grau e depois resolver. Então, vai ficar 5x mais 5 graus, mais 6x menos 10, mais 152 graus, mais 6x menos 2 graus, mais 5x mais 4x, mais 15 graus, mais 90 graus, igual a 900. Vou somar as variáveis, fica 5x mais 6x, mais 6x, mais 5x, mais 4x, que dá 26x. E aí, eu vou somar os valores numéricos, que é mais 5, com menos 10, que fica menos 5, mais 152, menos 2, mais 15, mais 90, que vai dar 250, igual a 900. Eu vou passar o 250 para o segundo membro, ele passa negativo, então ele vai subtrair de 900. 900 menos 250 dá 650. Então, x é igual a 650 dividido por 26, porque o 26 vai passar dividindo quem está no segundo membro, que é igual a 25 graus. Então, eu encontrei o valor de x. Eu vou substituir nos ângulos internos e descobrir os valores dos ângulos internos para depois descobrir o valor do ângulo externo. Vamos começar pelo ângulo F. Então, vai ficar 6 vezes 25 menos 10, dá 150 menos 10, 140. Então, o ângulo F aqui, ele vai ser quem? Ele mais o ângulo de 140 graus é igual a um ângulo de meia volta, um ângulo de 180. Então, 180 menos 140, sobra 40 graus. Então, o ângulo F mede 40 graus. Vamos agora para o ângulo G. O ângulo G, esse aqui, 5x mais 5, que é 5 vezes 25 mais 5, dá 125 mais 5, dá 130.
o ângulo de 130 graus com o ângulo G forma um ângulo de 180 graus. Então, 180 menos 130 dá 50 graus. Então, o ângulo G mede 50 graus. Vamos agora para o ângulo H. Aqui, o ângulo interno ao ângulo H é um ângulo de 90 graus. Então, o ângulo de 90 graus mais o ângulo H forma um ângulo de meia volta. Então, 180 menos 90 dá 90 graus. Vamos para o ângulo I. O ângulo I é 4x mais 15, né? O ângulo externo a ele, que vai ficar 4 vezes 25 mais 15, que dá 100 mais 15, que dá 115. O ângulo I mais o ângulo de 115 formam um ângulo raso, que é de 180 graus. Então, 180 menos 115 dá 65 graus. Então, o ângulo I mede 65 graus. Vamos para o ângulo J. O ângulo interno ao ângulo J é 5x, então 5 vezes 25 dá 125. O ângulo J mais o ângulo de 125 graus dá um ângulo de meia volta, então 180 menos 125 dá 55 graus, então o ângulo J mede 55. Vamos para o ângulo K. O ângulo K é 6x, interno ao ângulo K é 6x menos 2, dá 6 vezes 25 menos 2, dá 150 menos 2, 148. Então, o ângulo de 148 graus mais o ângulo K forma um ângulo de meia volta, que é 180. Então, 180 menos 148 dá 32 graus. Então, o ângulo K mede 32 graus. Vamos para o ângulo L, que é 152 graus, o ângulo interno a ele. Então, o ângulo 152 graus mais o ângulo L forma um ângulo de meia volta. Então, 180 menos 152 dá 28 graus. Então, o ângulo L mede 28 graus. Vamos para a página 198, questão 20. Faça os cálculos necessários e determine o valor de x, y, w e z. Primeira é o valor de x, né? O item A de x e y, e no item B é o valor de z e w. Então, vamos lá, ó. Nós temos aqui, ó, dois ângulos opostos pelo vértice. Ângulos opostos pelos vértices são congruentes. Então, eu tenho que 12y menos 8 é igual a 11y mais 2. Vou trazer o 11y para o segundo membro, então vai ficar 12y menos 11y. Vou levar o menos 8 para o segundo membro, vai passar mais 8, fica 2 mais 8. 12y menos 11y dá y, 2 mais 8 dá 10, então o y é igual a 10. E agora, eu tenho que descobrir o valor de x. Ó, 12y menos 8 mais 3x mais 2 formam um ângulo de meia volta, que é igual a 180 graus. Então, ó, 12y menos 8 mais 3x mais 2 é igual a 180. Ah, tia, mas dá para me encontrar já o valor desse ângulo aqui, não dá? Dá, basta você substituir o valor de y por 10, ó. Então, onde tiver y, a gente vai colocar 10. 12 vezes 10 menos 8, mais 3x mais 2 igual a 180. 12 vezes 10 dá 112, mais 3x mais 2 igual a 180. Então, vou passar o 112 somado com o 2, que dá 114 para o segundo membro, e deixar só a variável no primeiro membro. Então, fica 3x igual a 180, 112 mais 2 dá 114, então passa negativo, menos 114, que dá 66, e o 3 vai passar dividindo 66. Então, x é igual a 66 dividido por 3, x é igual a 22. Então, x é igual a 22 e o y é igual a 10. Agora, vamos para o item B. No item B, eu quero calcular o valor de z e w. Então, observe que o ângulo 4w menos 6w mais o ângulo de 90 graus, esse aqui é um ângulo de 90 graus, não tá o valor explícito, mas é um ângulo de 90 graus, ó, um ângulo reto é um ângulo de 90 graus. É igual a um ângulo de meia volta, que é 180 graus. Então, eu vou montar a minha expressão e resolver. 90 mais 4w menos 6 igual a 180. 90 menos 6 dá 84, mais 4w é igual a 180. Vou isolar o w no primeiro membro, 4w, fica 4w igual a 180, passo o 84 para o segundo membro, vai negativo, menos 84. 180 menos
84 dá 96. Então, eu vou passar o 4 dividindo 96. W é igual a 96 dividido por 4, W é igual a 24. Encontrei o valor de W, né? É 24. Falta encontrar o valor de quem? De Z. Olha, mais Z vai ser oposto pelo vértice a quem? A 4W mais 6. 4W mais 6 vai ser 90 graus, ó. 4 vezes 24 menos 6. 4 vezes 4, 16, vai 1. 4 vezes 2, 8, mais 1, 9. Menos 6 é igual a 90 graus. Tá? Então, eu vou dizer que Z sobre 2 mais 5 é igual a 90, porque eles são opostos pelo vértice. Então, Z sobre 2 é igual a 90, passo o 5 para o segundo membro, ele vai negativo. Então, Z sobre 2 é igual a 90 menos 5, que dá 85. Então, eu vou multiplicar em cruz. Z vai ser igual a 85 vezes 2. Z é igual a 170. Então, W é igual a 24 e Z é igual a 170 graus. Vamos para a questão 21. Observe a figura ao lado. Qual dos itens apresenta uma rotação da figura anterior em 90 graus no sentido horário? Então, vou fazer uma rotação dessa figura, tá? Em 90 graus no sentido horário. Então, vou rotacionar essa parte aqui todinha, ó. Tá, ó, em 90 graus, ó, ele vai fazer isso, ó, tá? No sentido horário. Então, essa parte que tá aqui, ela vai vir pra cá, ó. Ela vai girar pra cá, que é o quê? O verde, o laranja, o rosa, o verde, o amarelo, perdão, o azul e o verde. Então, a gente tem que procurar aqui na lateral de cada uma dessas figuras qual está aparecendo nessa sequência, ó. Começa com verde, aqui começa com azul, aqui começa com rosa, opa, aqui começa com verde, vamos conferir? Verde, depois laranja, depois rosa, depois amarelo, depois azul e depois verde. Então, a figura correta é o item C. Vocês marcam aí. Depois a gente vai para a questão 22, que pede para observar as figuras na malha quadriculada, que são essas figuras aqui. No item A, qual das figuras é simétrica a por rotação de 90 graus no sentido horário em torno do ponto A? Então, tá aqui a figura A, tá aqui o ponto O, e eu quero uma rotação, tá? No sentido horário, tá? Sentido horário, de 90 graus. Então, qual vai ser essa figura? Lembrando que eu tô usando o ponto O como referência. Então, se é 90 graus, ela vai virar assim, ó. Vou pegar isso, vou rotacionar. Então, vai ficar um T de cabeça para baixo, digamos assim. Então, é a figura D, ó. Vai ficar igual, ó. Então, figura D. No item B, desenhe nessa malha uma figura simétrica, a figura A em relação ao eixo E. Então, aqui a gente desenhou uma figura, será uma sugestão, tá? Do livro de resposta. É uma figura simétrica em relação ao eixo E. Qual é a figura simétrica, a figura C, por simetria de reflexão em relação ao eixo E? Então, aqui a gente tem a figura C, ó. E eu quero uma simetria por reflexão em relação ao eixo E, ó. Tá aqui o eixo E. Então, quem seria, ó? A figura E, ó. Então, figura E. No item D, algumas das figuras é simétrica. A figura E, por simetria de translação, justifique. Então, alguma dessas figuras que aparecem aqui, tá? É simétrica por translação em relação a E? Então, não. Por quê? Porque nenhuma das outras figuras pode ser obtida apenas com o deslocamento da figura E por uma certa distância, direção e sentido, que é o que a translação faz. Um deslocamento de uma certa distância em uma direção e em um sentido. Então, por isso que não é possível.